Boa noite, igreja, paz seja com todos, amém? Glória a Deus, né? Hoje é domingo e creio que Deus tem uma palavra maravilhosa para nós nessa noite. Mas antes de entrar na palavra, lembrando vocês que o prefeito já liberou, né, o funcionamento das igrejas e a partir de quarta-feira nós teremos culto, né? E nós vamos ter que nos adaptar à tua situação. Então, terça-feira, às 19h30, eu gostaria de uma reunião com toda a liderança da igreja. Então, me ajuda a divulgar para que a liderança da igreja esteja aqui nessa terça-feira. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor por tudo isso. Gostaria que você fechasse os teus olhos e colocasse a mão no teu coração. Eu quero orar por você agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, glorificado seja o teu nome, bendita seja a tua presença. Senhor, eu exalto o teu nome, ó Pai, nesta noite, e que o Senhor possa entrar em cada lar, em cada família, de uma maneira poderosa e sobrenatural. Derrama do teu Espírito Santo de uma maneira transbordante. Ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu coloco diante de ti. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, eu queria falar hoje sobre a vida de Jonas, né? Queria trazer algo novo, uma revelação para a nossa vida. E se você tiver uma Bíblia na sua casa, pega a sua Bíblia nesse momento e abra a sua Bíblia no livro de Jonas. O livro de Jonas fica ali no Velho Testamento. E vamos estar orando, aliás, vamos estar meditando um pouco na palavra de Deus. Amém? Jonas capítulo 1 diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou-o, pois, pagou a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, distante, né, da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se, né? Glória a Deus, só até aí. É uma profecia, a palavra de Deus. Se você for pegar a história, você vai ver que o arrependimento de Nínive, né, ele adiou a destruição do Império Assírio em aproximadamente 150 anos, né? Nínive era a capital do Império Assírio, né, um império muito cruel, um povo que não contentava em fazer a sua vítima de guerra em momentos de batalha, mas fazia questão de trazer crueldade para as pessoas, né? E isso fez com que Deus tirasse contra esse povo, né? Mais tarde, o profeta Sofonias e Naum, eles profetizam sobre a destruição do Império Assírio, da cidade de Nínive, mas nesse tempo, Deus chama o profeta Jonas e dá um encargo para Jonas. Fala: Jonas, você vai à cidade de Nínive e ali você vai profetizar contra aquela cidade, porque a maldade deles está crescendo cada vez mais. Jonas, então, meio que amedrontado, ele compra passagem ali na cidade de Jope de um barco, né, que estava indo para Tarsis, né? Tarsis é hoje lá na Espanha. Então ele estava indo contrário, em direção contrária àquilo que Deus tinha determinado para ele. Ele estava indo numa direção contrária do propósito de Deus para a vida dele. E a Bíblia diz que, de repente, quando esse barco estava mais ou menos no meio do mar, veio um grande vento, uma grande tempestade, e começou então a bater no barco de um lado para o outro, né? Aqueles marinheiros, homens experientes, agora eles ficam desesperados. Por quê? Porque o vento era muito forte, porque a tempestade é muito forte. E diz a palavra de Deus que cada um começou a clamar pelo seu próprio Deus.
Cada um começou a clamar da maneira que sabia. E mesmo clamando, mesmo buscando a face do Senhor, o barco ia quebrando cada vez mais. Então eles pegam e começam a jogar no mar, né, aquelas coisas que pesavam o mar para tentar com que aquele barco, né, permanecesse, né, sobre as águas e não afundasse, né? E como que nada acontecia, né? Cada vez o vento mais forte. Então, o que acontece? Eles lançam sorte e a sorte cai sobre Jonas. Então eles descem lá no porão onde Jonas estava dormindo, um sono tranquilo. Eles o acordam e falam assim: o que você fez? O que aconteceu para que você irasse os deuses e viesse sobre nós tão grande tempestade? Jonas então explica para eles que estava indo numa direção contrária àquilo que Deus tinha determinado. Então eles perguntam: então o que nós vamos fazer com você? Aí ele fala assim: vocês vão ter que me tirar do barco, porque eu sou o pivô de tudo, eu sou aquilo que está trazendo tudo isso. Então eles pegam Jonas e jogam Jonas no mar. Quando Jonas cai no mar, vem um grande peixe e vem e o engole. E a partir daí veio a tranquilidade, a partir daí veio a paz, a partir daí aqueles marinheiros conseguiram continuar a sua viagem de uma maneira tranquila, né? Jonas então, após 3 dias ali de reflexão, de arrependimento, né, ele reconhece o seu erro, ele reconhece quem é o Senhor, e Deus, na sua infinita misericórdia, o Senhor vai e faz com que aquele peixe o expele, né? Então na margem, as margens do mar Mediterrâneo, né, do Mar Grande. Então ele vai agora em direção, né, à cidade de Nínive. Quando ele chega na cidade de Nínive, uma grande cidade, uma cidade poderosíssima, Jonas começa a passar pelas ruas de Nínive, né, profetizando, né, que em 40 dias Deus iria destruir aquela cidade. Em 40 dias não ia sobrar pedra sobre pedras. Em 40 dias aquele povo, né, seria destruído. Aquela situação foi tão grande que as pessoas começaram agora a comentar, as pessoas agora começam a procurar umas das outras, e de repente, né, tudo isso chega aos ouvidos do rei. Então o rei de Nínive proclama um grande jejum. Ele fala para que o povo ficasse em oração e orando, né, buscando a face daquele Deus poderoso. E a Bíblia diz que o rei de Nínive, ele proclama um jejum e fala que os animais vão jejuar, as crianças vão jejuar, os adultos vão jejuar. E este ato, essa atitude, chegou ao coração de Deus. E Deus muda o decreto de Nínive. E Deus abençoa aquela cidade. E aquela cidade não é destruída. Jonas se indigna, porque ele queria com que aquela cidade fosse destruída. Mas a palavra de Deus, o poder da graça, né, vem de uma maneira poderosa e sobrenatural. Igreja, se eu pudesse dar um nome ao livro de Jonas, eu daria o nome de O Livro da Graça. Por quê? Vamos analisar alguns pontos desse livro. Primeiro, Deus dá uma determinação para Jonas para que ele vá à cidade de Nínive e ali profetiza destruição. Jonas, então, ele toma decisão contrária àquilo que Deus tinha falado. Ele toma decisão contrária a tudo aquilo, ao todo o propósito de Deus. E ele vai em direção contrária, em direção à cidade de Tarsis. A primeira coisa que eu quero analisar com vocês é que naquela época, e assim como nos dias de hoje isso acontece muito, Jonas acreditava que se ele fosse em uma direção contrária àquilo que Deus estava falando, né, talvez ele iria se distanciar, como diz a Bíblia, distanciar da face do Senhor, distanciar da presença de Deus. E existem muitas pessoas, né, nos dias de hoje, eles acham que a presença de Deus ela é mais forte em algum lugar,
e mais fraca em outros lugares, né? Existem pessoas que falam, não vou orar em casa não, porque no monte a oração é mais forte. Não vou orar no monte não, porque na igreja a oração é mais forte. Então, muitas das vezes, né, as pessoas têm essa ideia de que em alguns lugares, né, a presença de Deus é mais forte do que em outros lugares. Só que a Bíblia diz que o nosso Deus é onipresente. Em João capítulo 4, versículo 20, aquela mulher samaritana, ela chega diante de Jesus e ela faz a seguinte pergunta, né? Qual que é o melhor lugar para se adorar a Deus? Porque os judeus, né, adoram no templo, os samaritanos adoram nos montes, né? Então, ou seja, os judeus achavam que o lugar mais santo era o templo. Os samaritanos achavam que o lugar mais santo, onde tinha maior presença de Deus, era no monte. Então aquela mulher faz essa pergunta para Jesus: onde é o lugar mais santo? Onde a presença de Deus é mais forte, né? Onde tem mais poder, está mais concentrado o poder de Deus? E Jesus olha para aquela mulher e diz o seguinte: nem no templo e nem no monte. Mas ele fecha esse raciocínio dizendo o seguinte, né? A hora vem e já é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, a verdadeira adoração estava dentro da pessoa, né? Não estava de um lado, não estava de outro, né? Então a primeira coisa que eu quero que você analise é isso, né? O Jonas, ele tenta empatar-se o quê? Para fugir da presença de Deus. Porque ele achava que indo em direção contrária, né, Deus, né, a presença de Deus ia ser menor, né? Porém Deus, né, ele é Deus onipresente. Deus está em todo lugar, né? E por causa disso Deus envia o vento, Deus envia a tempestade e começa agora a chacoalhar aquele barco. Outra coisa que eu quero analisar com vocês sobre esse texto é que quando aquele barco representava o quê? A vida daqueles marinheiros, né? E aquele barco, a tendência daquele barco é ir de uma maneira normal, de uma maneira tranquila, mas quando eles colocam Jonas no barco, acontece tudo isso. E muitas das vezes, no barco da nossa vida, né, nós colocamos pessoas no barco da nossa vida e de repente o barco da nossa vida vai tão bem e de repente começa aquela confusão, aquela situação difícil e nós oramos e nada acontece, e nós buscamos e nada acontece, e muitas das vezes nós continuamos, né, a trajetória da nossa vida com Jonas dentro do barco. E isso faz com que a vida, né, a nossa história, as coisas que acontecem conosco começam a ser, né, de uma maneira destrutiva, as coisas começam a dar errada. Por quê? Porque muitas das vezes nós não temos coragem de julgar Jonas para fora do barco. Muitas das vezes acontece muito isso entre as famílias. Quantas das vezes os pais, né, vêm encapar, né, as atitudes dos filhos, né, as atitudes erradas dos filhos, né, e aquilo lá na frente a gente vê que dá tudo errado. Por quê? Porque eles não tiveram a coragem, né, de tirar Jonas de dentro do barco. Quando aqueles marinheiros eles tiram Jonas de dentro do barco, Deus providencia um peixe para preservar a vida de Jonas. Às vezes, nós tomamos atitude, às vezes nós temos medo de tomar atitudes, né? Porque nós falamos assim, fulano de tal, ele é prejudicial à minha vida, ele é prejudicial à minha casa, ele é prejudicial à minha família, mas se eu tomar essa atitude, vai ficar pior. E às vezes não. Na cabeça daquele povo vai ficar pior, mas Deus tinha um propósito também na vida de Jonas, né? Então, Deus tinha um propósito na vida daqueles marinheiros. A Bíblia fala que, se você for ler o texto, que depois que Jonas fala tudo aquilo, eles começam a buscar o Deus de Jonas, né? No início fala que cada um buscou o seu Deus, mas agora eles buscavam o quê? O Deus de Jonas. Ou seja, houve salvação dentro daquele barco. E agora Jonas vê o peixe, né? Preserva a vida de Jonas. E eu vejo o quê? Eu vejo Deus cuidando também da vida de Jonas. Deus trazendo Jonas de novo para o propósito de Deus. Quantas das vezes seu filho, você que está me escutando, a sua filha, foi criado nos caminhos do Senhor.
E hoje, talvez está nesse grande mar chamado mundo, né? Longe dos caminhos do Senhor, afastado de Deus. Eu tenho a palavra de Deus para você nessa noite. O Senhor, Ele vai mandar um peixe que vai trazer o seu filho, a sua filha, novamente para o propósito de Deus. Talvez você pergunte, mas quanto tempo isso vai acontecer, pastor? Eu não sei o tempo, mas eu sei que o nosso Deus é o Deus da graça, o nosso Deus é o Deus do favor, né? Deus coloca agora Jonas novamente no propósito, e Jonas chega então na cidade de Nínive, e a palavra era profetiza destruição, e ele disse, a cidade vai ser destruída em 40 dias, mas o povo colocou veste de saco, o povo se humilhou, o povo jejuou, o povo rasgou o coração diante de Deus e fez com que Deus mudasse aquele decreto. E Deus teve a graça de Deus, então ela alcança os marinheiros, a graça de Deus alcança Jonas e a graça de Deus alcança, né, aqueles moradores da cidade de Nínive. O que eu quero te mostrar nessa noite é que a graça de Deus, ela vai alcançar o barco da tua vida, mas ela vai alcançar também aquelas pessoas que talvez você fale assim, essa pessoa é um problema, essa pessoa não tem jeito, essa pessoa não tem como. Sim, tem jeito sim, mas às vezes nós temos que ser corajosos, às vezes nós temos que ter atitude, às vezes a atitude correta não é passar a mão na cabeça. Às vezes a atitude correta não é não fazer vistas grossas. Muitas das vezes a atitude correta é nós tomarmos uma posição naquele momento para que Deus possa estar operando na vida daquele Jonas que faz parte da nossa família, ou da nossa casa, ou é nosso amigo. Deus quer, né, trazer todos nós para o propósito. O verdadeiro propósito de Deus. Mas para isso, nós precisamos entender que nós precisamos ser, às vezes, né, eu acho que muitas das vezes falta coragem. Coragem para tomarmos atitude. Muitas das vezes falta coragem. Né? Nós já sabemos até o que fazer, mas nos falta coragem para fazer. E essa coragem, nós possamos buscar essa coragem dentro de nós. E tomarmos essa atitude de fazer a coisa certa. Eu quero dizer para você que quando nós nos submetemos ao Senhor, a palavra dele, em obedecer, em nos colocar diante dele, ele é misericordioso para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. Nesse momento eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria de orar por você agora. Senhor Deus, eterno e glorioso Senhor, nesse momento, meu Deus e meu Pai, eu peço a Ti que entre nesta casa agora. Derrame da Tua graça, derrama do Teu poder, derrama da Tua misericórdia. Ó Deus Todo-Poderoso, que o mesmo Deus que permitiu aquele vento para que, Senhor, os Teus filhos voltassem para o propósito, que o Senhor venha derramar da Tua graça, venha derramar do Teu poder. Não nos deixe, ó Pai, sair fora do verdadeiro propósito do Senhor. Derrama da Tua graça sobre nós, derrama do Teu poder sobre nós, derrama da Tua misericórdia sobre nós. Ó Deus Todo-Poderoso, entra, Senhor, de uma maneira poderosa, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira grande nesse lar. Meu Deus, alcançando essa mãe, alcançando esse pai, alcançando esse filho. Ó meu Deus, de uma maneira poderosa, que o poder de Deus entra, Pai, de uma maneira poderosa nessa casa. E se porventura, Pai, nesse momento, houver alguém enfermo, ó meu Deus, que o poder do Senhor venha curar essa pessoa. Curar de uma maneira poderosa. Ó meu Deus, do alto da cabeça à planta dos pés. Que haja manifestação do poder do Senhor. Que haja manifestação de Jeová Rafá, Senhor, nesta vida. Que haja manifestação de Jeová Rafá, Senhor, nessa pessoa. E que o Senhor possa estar curando, ó Pai. Que o Senhor possa estar realizando um grande milagre na vida dessa pessoa,
de uma maneira poderosa. Ó Deus Todo-Poderoso, que haja salvação, que haja mudança, que haja transformação, Senhor, na vida de cada uma dessas pessoas que está me ouvindo, em nome de Jesus, e que o Senhor possa trazer uma semana de bênção, uma semana, Senhor, onde o poder de Deus seja grande, seja poderoso sobre essa vida. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, né? Que a graça do Senhor venha de uma maneira poderosa sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Fique com Deus em nome de Jesus.